A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com imenso prazer que eu venho aqui para mais um vídeo no nosso canal para vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje vamos falar de um assunto que está recorrente, que está no auge aí. Está todo mundo falando disso. Eu não vou falar por engajamento, senão já tinha falado há uns dias atrás. Estou falando porque é um assunto que me incomoda. Porque a igreja não é culpada das coisas, mas em virtude, a igreja tem consentimentos. Quando a igreja permite que o mundo entre dentro dela para segurar os membros, quando a igreja deixa de pregar arrependimento, salvação, pecado, ira de Deus, e passa a pregar só bonitinho, dancinha, coisinha, e gira, e labalabalá, e esquece do evangelho, do verdadeiro motivo de a gente estar aqui, a gente vê os escândalos. A Bíblia fala, Jesus falou, é inevitável que venham os escândalos, mas ai de quem, por quem vier eles. Então, pessoal, eu quero falar, mas dando uma explicação diferenciada. O que aconteceu com o pastor Tiago Alicerce e com a moça lá que... o mais incrível de tudo é você saber que o homem está no altar há 20 e tantos anos e há 18 anos ele adultera com ela. Ele está em pecado com ela. Ele é casado, tem uma família, tem filhos. Ela casada, tem uma família, tem filhos. Então você vê que o homem, ele deixa de ser uma pessoa responsável. Quando a responsabilidade é contra ele, ele a nega. Ele é arbitrário contra ele mesmo, sendo que ele tinha que, por obrigação, de se afastar, chegar no seu pastor presidente, no líder dele e falar: olha, eu estou com um problema sério, preciso me afastar e buscar, quero que o senhor ore por mim. Mas o que está acontecendo? Se ele achar que deve falar, que é uma pessoa que pode se confiar, não teria acontecido o escândalo. Olha, eu estou em adultério, eu tenho uma pessoa que eu conheci há anos atrás e eu continuo a me encontrar com essa pessoa, ela é casada, eu sou casado, eu estou errado, eu preciso me livrar disso. Só me ajuda em oração, só não leva para os outros, só fala que eu estou me afastando por causa disso. Mas era um homem que condenava esse ato. Ele ia em vários podcasts para falar mal de pastor que caía em adultério. E ele, já há 18 anos em adultério, ele estava livre. Mas os amigos ele condenava. E aí vem a cobrança. O diabo, ele é sujo, ele é astuto. Você acha que nunca vão descobrir, uma hora descobre. É por isso que eu, depois da minha conversão verdadeira, que faz alguns anos, 3 anos, na verdade, eu estou no evangelho há 30 anos, mas eu nasci de Deus. Não que eu não fosse pessoa de Deus, eu era, mas eu não tinha maturidade nas coisas de Deus que nem eu tenho hoje. Pedro, Tiago, João menor, João maior, todos eles tiveram o tempo com Cristo, mas a conversão deles verdadeiramente só veio quando Cristo ressuscitou. Eles andaram com Deus na terra e a conversão se demorou muito. Por quê? Porque são coisas que acontecem. Uma coisa é você converter, outra coisa é nascer de Deus. Eles vieram nascer de Deus quando Cristo apareceu para eles. Vocês veem que ainda passou um tempo, aí eles foram batizados com o Espírito Santo na noite de Pentecostes.
Então, são, como é que se diz? São estágios que você tem que passar. Por isso que você pega um pastor hoje presbiteriano, você mal sabe que ele está ali para ser um pastor no mínimo 10 anos. Firme, na fé, ali, trabalhando, ajudando, e é de graça, tá? Tem que fazer faculdade lá dentro, tem que fazer mestrado lá dentro, tem que fazer doutorado lá dentro, tem que trabalhar na obra, ser auxiliar de pastores. E tem a oportunidade de ter pastores, Augusto Nicodemos, o outro irmão que eu esqueci agora o nome dele, também é da presbiteriana, também prega muito. Inclusive a minha Bíblia é dele, como é que chama? Revista por ele. E tem o nome dele, é uma Bíblia de pastor, que a minha esposa me deu de presente. Tá aqui dentro, tá guardadinha aqui dentro. Eu uso o Kindle, pessoal, que é mais prático para gravar, para segurar. Mas você tem um tempo. Agora tem pessoas que muitas pessoas tiram sarro. É missionário da onde? Foi consagrado? Não é mentira. Não, eu fui consagrado. Eu fiquei praticamente como obreiro uns 18 anos. Se eu quisesse lá no início da Mundial, hoje eu era bispão. Não, hoje não. Há mais ou menos 15 anos, 18 anos atrás, eu era bispo já. Eu ia ser um dos 20 primeiros bispos. Eu ajudei a fundar, gente, a igreja. Eu abri 36 igrejas na Baixada Santista. Só havia uma. Hoje eu não sei quantas tem, fechou um monte. Aquela luta que eu não vou aqui falar. Mas eu não quero castigar o homem Tiago Alicerce. Pelo contrário, eu quero exortar vocês que essa perseguição, essa acusação, esse martírio em cima dele nesse momento, sabe o que é, pessoal? Eu vou falar para vocês o que Deus me mostrou. São as pedradas. Na época de Moisés, na época das leis mosaicas, eram apedrejados. Ele está sendo apedrejado. As pedras trocaram o lugar das palavras. Está sendo açoitado, apedrejado, julgado, condenado. Mas a gente se esquece de um homem na Bíblia que fez pior que ele, pior que o pastor Tiago. E hoje nós pregamos sobre ele. Inclusive Jesus foi chamado de filho dele. Você vê como é, né? Davi fez pior que o Tiago Alicerce. Davi matou o marido de uma mulher que ele queria ter. Isaías ainda fala para ele, o profeta fala para ele. Jesus. Eu vou ler aqui para vocês, a gente vai. O profeta ainda fala para ele, oh meu Deus, Isaías, por que eu estou com Isaías na cabeça? O profeta é Samuel. Samuel ainda fala para ele, você tem várias ovelhas. Você tem várias, o teu rebanho é gigantesco. Aquele, Urias, só tem uma ovelha. Davi podia ter a mulher que ele quisesse. E ainda com a liberdade de Deus deixar. Davi era o homem cujo coração de Deus.
Vocês conseguem compreender? Então não podemos julgar, temos que cuidar tanto do Tiago como da mulher, porque são pessoas, são seres humanos, são almas. Eles vão carregar pro resto da vida esse pecado. Eles pedem a salvação? Não. Se eles se arrependerem verdadeiramente e pararem com a prática, eles são salvos. A Bíblia diz que Deus esquece o pecado quando o pecador pede perdão. Então, pessoal, vamos ler aqui a palavra. Está escrito em 2 Samuel, no capítulo 11, versículo 6 em diante, está escrito assim: Então Davi mandou dizer a Joabe: envia-me Urias, o Eteu. E Joabe o enviou a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, este lhe perguntou como passava Joabe, e como estava o povo, e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce à tua casa e lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo foi mandado após ele um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. E o contaram a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então perguntou Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descesse à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca e Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao relento. E entrarei eu na minha casa para comer e beber, e para me deitar com minha mulher? Como viste tu, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: fica ainda hoje aqui, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. E Davi o convidou a comer e beber na sua presença, e o embebedou. E à tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor. Porém não desceu à sua casa. Pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe e mandou-lhe por mão de Urias. Escreveu na carta: pondes Urias, prestem atenção, pondes Urias na frente onde for mais redida a peleja, e retirai-vos dele, para que se ferido e morra. Enquanto Joabe sitiava a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que havia homens valentes. Quando os homens da cidade saíram e pelejaram contra Joabe, caíram alguns do povo, isto é, dos servos de Davi. Morreu também Urias, o Eteu. Então Joabe mandou dizer a Davi tudo o que sucedera na peleja. E deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando tiveres acabado de contar ao rei tudo o que se sucedeu nesta peleja, caso o rei se encolerize e te diga: por que vos chegaste tão perto da cidade a pelejar? Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubessete? Não foi uma mulher que lançou sobre ele, do alto do muro, a pedra superior do moinho, de modo que morreu em Tebes? Por que chegaste tão perto do muro? Então dirás: também morreu teu servo Urias, o Eteu. Partiu, pois, o mensageiro, e tendo chegado, referiu a Davi tudo o que Joabe lhe ordenara. Disse o mensageiro a Davi: os homens ganharam uma vantagem sobre nós e saíram contra nós ao campo. Porém nós repelimos até a entrada da porta. Então os flecheiros atiraram contra os teus servos desde o alto do muro, e morreram alguns servos do rei, e também morreu
o teu servo Urias, o Eteu. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com isso, pois a espada tanto devora este como aquele. Aperta a tua peleja contra a cidade, e a derrota. Encorajou tu assim. Ouvindo, pois, a mulher de Urias, que seu marido era morto, chorou. E passando um tempo do luto, mandou Davi recolhê-la à sua casa, e ela lhe foi por mulher. Ele deu um filho, mas visto que Davi fez, desagradou ao Senhor. Agora a pergunta é, vocês viram que Davi maquinou tudo aquilo, mas Davi era um servo de Deus. Davi era mais do que um pastor para Deus. Davi era como se fosse um sumo sacerdote. A Bíblia fala que o coração de Davi era o coração de Deus. Davi, cujo coração de Deus. Mas Davi também pecou. Davi foi um dos homens de Deus que mais pecou na Bíblia. Mas Davi se arrependia de coração, por isso que o coração dele era de Deus. Então não devemos julgar, não devemos estrangular, não devemos apedrejar essas pessoas. Temos que acolher, temos que dar apoio, orar por ela, orem por as pessoas. Ore por essa mulher, pela esposa do pastor, pelo esposo dessa mulher que está revoltado, pode cometer até uma besteira. A mulher também de Tiago está triste, está passada. Temos que orar e não castigar, não repelir. Temos que acolher, orar. Eles merecem pagar o preço, vão pagar. Pode acreditar que se ainda não colheu, os dois colherão. Para dentro da sua casa a maldição, brigas, contendas. Não é fácil sair disso. O adultério, ele não mexe só com a vida do casal, mexe com a vida espiritual de toda a família. Envolve uma família inteira e joga na lama, no lodo. E isso é duro. Mas nós temos que orar por eles, amém? Vocês creem que eu estou falando é real? É a realidade? É disso que temos que... Esse é o amor que Cristo pôs na gente. Vamos orar por eles? Estende a tua mão para cá. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida do Tiago, daquela mulher, dos dois que fizeram besteira, mas muito mais o marido dela e a esposa do Tiago. Dê refrigério a esses corações. Meu Pai, acampa teus anjos para que não façam besteira. Tira o pensamento maligno do suicídio, o pensamento maligno de dar cabo na sua própria vida. Ó Senhor de Israel, restaura a vida do Tiago, porque ele é um bom pastor. Ele prega bem, fala bem, mas julgou e foi julgado. Então o que eu te peço agora, meu Pai, é o teu consolo a eles, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos orar por eles. Deus há de abençoar em nome de Jesus. Fica aqui mais um vídeo no canal. E em breve voltaremos. É que eu fiz essa cirurgia, pessoal. Estou gravando um vídeo assim meio que forçado. Voltaremos com o estudo do Apocalipse. Paramos no capítulo 4. Vamos ver se amanhã já consegue voltar. Que eu estou pondo as coisas em dias, tá bom? Compartilhe esse vídeo. Faça a sua parte. Dá o like, se inscreva no canal. Fiquem com Deus.